E aí galera do nono ano de Luiz Eduardo Magalhães, seja bem-vindo, estamos de volta à nossa terceira aula de Geografia. Meu nome é Carlos Alberto e hoje nós vamos estudar, entender Oriente Médio. A princípio nós vamos tentar e buscar entender os aspectos gerais do Oriente Médio. Vem comigo aqui na tela, tá aqui a nossa tela de apresentação, Oriente Médio. E vocês sabem, e nós já falamos anteriormente, o Oriente Médio é uma subdivisão do continente asiático. A Ásia, que é o maior continente da Terra, ele se subdivide em vários subcontinentes. E tem esse subcontinente Oriente Médio. Nós vamos buscar entender as características históricas, geográficas e econômicas desse subcontinente conhecido como Oriente Médio. Um conteúdo e um assunto que cai recorrente ou aparece recorrente nos meios de comunicação. Venha comigo. O Oriente Médio, galera, ele é também muito famoso, muito conhecido pelas guerras, né? Há milênios, né, que ocorre guerra lá. Milênio, exatamente. Se a gente for estudar as guerras que teve na Bíblia ali, da Mesopotâmia, as guerras que Israel, ou o povo de Judá, o povo de Deus participou, aquelas guerras na Bíblia aconteceu e acontece na região do Oriente Médio. Mas nós vamos estudar as guerras, como essas imagens aqui, esse GIF à esquerda e essa imagem à direita mostra, nós vamos estudar as guerras atuais no Oriente Médio, guerra no Afeganistão, guerra na Síria, guerra no Iraque, guerra no Iêmen, conflitos árabes israelenses, disputa por grupos étnicos como o povo curdo, que é a maior nação sem território, e nós vamos buscar também entender, no decorrer desse capítulo, tentar entender os conflitos por territórios, questões étnicas, questões religiosas. E questões religiosas, galera, cabe destacar que o Oriente Médio é o berço das três maiores religiões monoteístas, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Outra coisa que a gente vai destacar no Oriente Médio também, como essa imagem mostra, essas belas imagens aqui dos Emirados Árabes Unidos, nós vamos buscar entender como o petróleo na região do Oriente Médio fez surgir uma das maiores economias e um dos países, né? Um país pequeno em extensão territorial, mas riquíssimo em economia, né? Um dos países que tem assim, uma das rendas per capita mais altas do mundo. Com dinheiro, eles acabaram construindo, né? Uma das maiores torres do mundo lá, o Burj Khalifa, as maiores ilhas artificiais, um dos hotéis mais luxuosos do mundo, como mostra essa imagem aqui, esse hotel à beira-mar. Beleza? São isso e muito mais nós vamos buscar entender estudando esse subcontinente Oriente Médio. Nesse próximo slide, olha só que imagem bonita. Coloquei aqui só para chamar a atenção de vocês, com certeza. Esse aqui é uma das torres mais altas do mundo, o Burj Khalifa. Com certeza você já ouviu falar. O Oriente Médio, como eu falei para vocês, galera, ele é o berço das religiões abraônicas, que são religiões ali que têm origens com Abraão, Isaac, Jacó. Primeiro tem o judaísmo, né, que é uma religião monoteísta. Tem o cristianismo, que é uma religião monoteísta, e aqui tem o símbolo também do islamismo. Essas três religiões, elas têm a mesma raiz, e a mesma raiz é Abraão, aquele patriarca que com certeza você já ouviu falar, que está lá na Bíblia. Beleza? Olha o Oriente Médio. É uma região estratégica. Por que uma região estratégica? O Oriente Médio está entre a Ásia, né? O Oriente Médio faz parte da Ásia, mas vamos dizer assim, ela está entre a Ásia, Europa e África. É uma região milenarmente muito conhecida, né? Algumas das maiores civilizações surgiram aqui nessas regiões, a Mesopotâmia, o Império Turco-Otomano, o Império Persa, né? Que está aqui falando no texto, né? Por essas terras estenderam-se os maiores impérios, Império Persa, Império Macedônico, Império Romano, Império Mongol, Império Turco-Otomano, também o Império Britânico já dominou essa região, o Império Francês, né? Que após o término da Primeira Guerra Mundial, o Oriente Médio, né, já era ou ainda é considerado uma das regiões
que tem a maior quantidade de petróleo e petróleo de excelente qualidade. Petróleo nós vamos estudar um pouco mais à frente, né, adentrar as características, como por que o Oriente Médio tem tanto petróleo, quais são os países que se beneficiaram com essa grande quantidade e qualidade do petróleo que tem lá na região do Oriente Médio. Essa atividade, galera, é uma atividade muito boa que com certeza, ou eu acredito que o seu professor pode colocar para você, que é justamente tentar entender a localização e a divisão política do Oriente Médio. Tem 3 perguntinhas que eu pergunto e você responde. Que país do Oriente Médio possui a maior área territorial? A gente pode colocar aí, ó, os países como Arábia Saudita, se você olhar a imagem aqui a gente vê isso, ó, Arábia Saudita, Irã e Turquia. Que país são banhados pelo mar Mediterrâneo? O mar Mediterrâneo, ele banha ali os países como Turquia, Síria, Líbano, Israel e o Egito. Indique o país do Oriente Médio cujo território não é banhado por oceanos ou mares. Tem aqui, ó, Afeganistão, né? Tem outro país aqui que a gente pode colocar, Jordânia. Esses são 2 países que não é banhado nem por oceano, nem mar. Beleza? Seguindo, o Oriente Médio, galera, está localizado no sudeste do continente asiático, entre Europa, África e as demais regiões da Ásia, como eu falei para vocês. É constituído por 17 países. Ah, eu preciso decorar o nome desses países? Não. Você só precisa saber alguns principais, como Irã, que é o antigo Império Persa, Arábia Saudita, onde é que está Israel. Você, com certeza, que já foi em alguma igreja católica, cristã, evangélica, com certeza já ouviu falar das passagens bíblicas. As passagens bíblicas, galera, fala e retrata a região do Oriente Médio, aquela região da Judéia, Canaã, a terra prometida, a prometida por Deus a Abraão, é justamente essa região aqui de Israel, a região que faz parte aqui do Oriente Médio. Beleza? E de onde é que vem essa expressão Oriente Médio? Nós sabemos que o mundo ele é dividido pela linha de Greenwich em 2 hemisférios, hemisfério oriental e hemisfério ocidental. E essa visão, a divisão do mundo em 2 hemisférios é uma visão eurocêntrica. O que é uma visão eurocêntrica? É aquela visão que a Europa dominava e mandava no mundo. Então a Europa no centro, eurocêntrica, e falou, ó, quem está à minha direita, aqui vamos dizer, aqui à direita é o Oriente, quem está à minha esquerda é o Ocidente. E o Oriente Médio, como o próprio nome já diz, está do lado direito, no Oriente Médio. Nem está no Extremo Oriente, como Japão, China, Coreia do Sul. Daí surge a expressão Oriente Médio. E essa expressão justamente surgiu, galera, no tempo das cruzadas, entendeu? E agora mais recente para cá, no século XVI, XVII, entendeu? Justamente quando os europeus cristãos queriam dominar ali aquela região do Oriente Médio, da Ásia, que basicamente dominada por povos de religião islâmica. Então essas cruzadas eles ficaram para aquela região do Oriente, onde é lá na parte, no meio ali na região que ficou conhecida como Oriente Médio. Beleza? Aqui são os países que a gente pode destacar do Oriente Médio, né? Como Turquia, Síria, Iraque, Irã, Afeganistão, Emirados Árabes, Omã. Novamente, não precisa decorar nome de país. Você precisa só saber a localização e as suas características. Beleza? Seguindo aqui, galera, nós podemos ir para os aspectos físicos do Oriente Médio. O Oriente Médio fica ali fronteira com o deserto do Saara e o clima é um clima predominante no Oriente Médio, é um clima desértico, árido, né? O relevo em geral é baixo, com exceções das partes leste e especialmente o norte da região do Afeganistão, que quase faz fronteira aqui com as cordilheiras do Himalaia. A principal planície é a da Mesopotâmia. Mesopotâmia, como eu falei para vocês, de Abraão, é de onde tinha aquela cidade chamada Ur. E é de onde sai Abraão, justamente aqui dessa região da Mesopotâmia, entre o rio Tigres e o rio Eufrates. E Abraão ele sai da Mesopotâmia, antiga Mesopotâmia, e ele vai justamente para essa região aqui, ó, que eu estou destacando para vocês aqui, que é hoje, que era antigamente chamada de Canaã, a terra prometida por Deus a Abraão. Seguindo aqui, ó,
a formação dos países do Oriente Médio. Como é que deu essa formação? Por que existem esses países aqui chamado Síria, Líbano, Israel? Essa é uma divisão histórica. Antes da Primeira Guerra Mundial, como a gente pode ler nesse texto aqui, antigamente, né, o território atual do Oriente Médio era formado pelos persas, que hoje é o Irã, pelo Império Turco-Otomano, que hoje é a Turquia, e por colônias inglesas, francesas e árabes. Era só isso, basicamente. Mas com o fim da Primeira Guerra Mundial, né, com o fim da Primeira Guerra Mundial e o fim do Império Turco-Otomano, Reino Unido e a França começam a dominar essa região do Oriente Médio, que é rica em quê? Em petróleo. Quem é que dominava no mundo? Eu falei para vocês, a visão eurocêntrica, Europa ali, Inglaterra, né, que é o Reino Unido, e a França, que vinham crescendo economicamente ali, precisava dessa matéria-prima, dessa fonte de energia. E onde é que tinha muita essa fonte de energia? Justamente no Oriente Médio. Então não é à toa que o Reino Unido e a França estavam lá atrás desse petróleo que tem em abundância na região do Oriente Médio. Aí surgiram, entendeu? Desse apoio francês e desse apoio inglês, países como Turquia, Chipre, Iraque, Catar, Kuwait, Bahrein, Jordânia, Líbano e Síria. Aí, tempos depois, surgem países como os Emirados Árabes Unidos. E como é que surgiu, só a título de curiosidade, como é que surgiu esse país Emirados Árabes Unidos? O Emirado, galera, é um território ou um estado administrado por um comandante, que o título dele, o título do comandante é chamado de emir. É como se fosse um general, um comandante. Emir é comandante em árabe. Então existia aqui, 7 territórios, onde tinha 7 comandantes. Esses 7 comandantes, eles se unem para formar um país. Qual é o nome do país? Emirados Árabes Unidos. Beleza? Que tem lá Abu Dhabi, né, com uma das suas principais cidades, beleza? Seguindo aqui, esse mapa aqui, só aproveitando, já que ele já está aqui nos mostrando, ele mostra as possessões ou os territórios que foram comandados pelo Império Britânico. Até a título de curiosidade também, a rainha da Inglaterra, a Elizabeth, ela é a mulher que mais tem terra no mundo. Tudo isso aqui em vermelho e outros mais aqui também, tudo isso pertenceu ao Império Britânico. E se você olhar aqui, justamente onde é hoje o país como Iraque, que faz parte que onde é hoje o país Israel também e parte do que hoje é os Emirados Árabes, entendeu? Pertenceu há tempos atrás ao Império Britânico. Beleza? Por isso, hoje é só, galera. Agradeço a sua atenção, agradeço a sua participação. Espero que eu esteja contribuindo para o estudo, para o entendimento e para a sua formação acadêmica. Nos encontramos na nossa próxima semana, se Deus permitir.